Olá, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o primeiro podcast da Diocese de Barretos, nesse mês de fevereiro. E nós já começamos aí com tudo, que tem muitas atividades para a gente passar essas informações para vocês. E lembrando que mesmo que janeiro já era, nós terminamos janeiro com descanso de alguns padres merecidos, um pouco de descanso para todos. Mesmo assim, nós sempre tivemos atividades. Nós estamos aqui com o Dom Milton, que vai comentar com a gente todas essas informações, mesmo que de uma forma resumida, mas das atividades previstas para janeiro, para o mês de fevereiro. Mas, Dom Milton, seja bem-vindo, nossa saudação. E primeiro a gente gostaria de falar mesmo desse final de ano, até que teve a posse do pároco lá no São João Batista, depois teve a posse de um novo pároco no São Benedito, a posse de um novo pároco em Colômbia, de modo que, embora haja um pouco de descanso, a igreja não pode parar. Bom dia, Diácono Lombardi, bom dia a todos vocês que nos acompanham. De fato, neste início de ano, nós tivemos a posse dos padres Emerson, na paróquia São Benedito, que acabou substituindo os padres estigmatinos, que por aqui ficaram 72 anos, realizando um magnífico trabalho de evangelização. Tivemos a posse do padre Carlos, na paróquia São João Batista, aqui em Barretos, que substituiu o padre Fábio, que foi transferido a pedido do seu superior provincial. E tivemos também a posse do padre Rafael, que substituiu o padre Paulo na paróquia Nossa Senhora do Carmo de Colômbia, substituindo o padre Fábio, também a pedido do seu superior geral. E logo agora, no finalzinho de janeiro, nós tivemos a Assembleia da Juventude. O senhor esteve lá, foi aqui na Capela Santa Luzia, no Jockey. Tivemos a Assembleia do Setor Juventude, que foi uma iniciativa de grande valor, porque nos ajudou a compreender as expectativas dos jovens e, ao mesmo tempo, os desafios que o pós-pandemia impõe sobre eles. Então, essa assembleia foi bastante importante e eu fiquei muito impressionado e eu acho que eles apontaram desafios e perspectivas que não dizem somente respeito à juventude, mas à igreja neste período de pós-pandemia. E nós também temos amanhã, dia 2 de fevereiro, que é um dia à vida consagrada, dedicado a refletir sobre isso. Pois é, amanhã, dia 2 de fevereiro, a igreja comemora o Dia Mundial da Vida Consagrada. Quando nós falamos em vida consagrada, nós estamos nos referindo aos membros das congregações religiosas, aos membros dos institutos seculares, aos membros das sociedades de vida apostólica. Aqui na nossa diocese nós temos diversas congregações religiosas. Nós temos a Ordem dos Frades Menores, nós temos a Congregação dos Padres Doutrinários, Congregação dos Padres de Jesus Sacerdote, Congregação dos Oblatos de Cristo Sacerdote, Congregação dos Padres Deonianos. Portanto, nós temos um número significativo de congregações masculinas que estão à frente de diversas comunidades paroquiais da nossa diocese. Nós também temos congregações femininas, Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência, Congregação das Irmãs Pequenas Missionárias Eucarísticas, Congregação das Servas de Santa Teresinha, Congregação das Irmãs da Ação Paroquial. Creio que são essas 4 congregações femininas. Mas também temos institutos seculares. O Instituto de Jesus Sacerdote, que são as religiosas que atuam aqui na vida dos pobres em Barretos, o Instituto
das Servas de Cristo Sacerdote é um instituto que tem membros em Guaíra, é um instituto feminino. Portanto, nós temos aí um grupo de consagradas e consagrados significativos. E amanhã, nós, em união com toda a igreja, comemoramos o Dia da Vida Consagrada. Celebrar o Dia da Vida Consagrada deste ano de 2023 é celebrar a presença deles e delas nos 50 anos da história da Diocese de Barretos. Tem uma missa. Tem uma missa amanhã. Nós teremos uma missa às 19 horas na Catedral do Divino Espírito Santo e nós queremos convidar a todos para participar. Dom Milton, nesse comecinho de fevereiro, os seminaristas parece que estão voltando lá para o seminário. A semana que vem eles começam um retiro, né, na Cidade de Maria. E tem uma abertura depois do ano letivo. Talvez o senhor sempre participa. Sim, nós teremos abertura, teremos o retiro espiritual dos seminaristas, que começará no dia 6 de fevereiro até o dia 9. Ele vai se realizar na Casa de Encontros do Antônio Maria Mútilo, na Cidade de Maria. E nós teremos a abertura do ano eletivo no dia 13 de fevereiro, com uma missa no seminário lá em São José do Rio Preto. O senhor pretende estar nesse dia lá? Sim, dia 13? Evidentemente, claro. Antes, no dia 10, nós temos a ordenação do padre Daniel, do diácono Daniel. Isso. Eu acho que o momento auge da vida da Diocese, neste mês de fevereiro, será a ordenação presbiteral do diácono Daniel Canevarolo, que acontecerá em Olímpia, no ginásio de esportes, às 19h30 da noite. Dom Milton, como é que o senhor se sente pessoalmente ordenando mais um padre para a diocese? É uma grande alegria, porque eu penso que essa é uma das maiores alegrias de vida de um bispo. Poder ordenar padres que possam atender a igreja, o povo de Deus. Depois de um longo período de preparação, nós supomos que eles estejam de fato preparados e capacitados para compreender a responsabilidade que lhes cabe e assumir a missão que a igreja lhes confia. E seu ministério vai começar pela paróquia São Benedito. Sim. O futuro padre Daniel assume como primeira função pastoral a função de vigário paroquial na paróquia São Benedito, aqui em Barretos, colaborando com o padre Emerson, que é o pároco, e também com a sua companhia, Diácono Lombardi, que já está lá participando das atividades da paróquia. Com muita alegria e disposição. Bom, mas nesse meio termo, olha quanta coisa, né? No dia 11 nós temos a abertura do ano letivo da Escola Diaconal, Dom Milton. Sim, dia 11 nós teremos 2 acontecimentos importantes. Nós teremos a instalação do Vicariato para a Pastoral da Saúde, a nomeação do Padre Túlio como vigário episcopal para o vicariato, e nós teremos já o primeiro encontro da escola diaconal, e nós teremos também a missa de abertura da escola às 16h30 na Catedral. Bom, e logo em seguida, no dia 14 à noite e dia 15, nós temos um encontro pastoral do clero na Cidade de Maria, que também é para dar uma alavanca aí para as atividades de 2023. Esse encontro foi pedido pelo Conselho de Presbíteros. Nós precisamos ter muita clareza a partir da consulta que realizou-se na nossa diocese em preparação para o sínodo, que vai tratar da sinodalidade, ou melhor, em preparação à Assembleia do Sínodo dos Bispos, que vai ocorrer em outubro deste ano e outubro do ano que vem, que vai tratar da sinodalidade. Então, a partir daquilo que nós recebemos dos grupos
no ano passado que trataram a esse respeito. Nós queremos, então, neste encontro do clero, pensar a igreja que somos e a igreja que seremos, que queremos ser. Evidentemente que quem define a igreja que queremos ser não somos nós. A igreja que queremos ser é a igreja que surge do pontificado do Papa Francisco e também do magistério da Conferência, ou melhor, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, nós temos que aprender a sintonizar a nossa ação pastoral a partir daquilo que o Papa Francisco nos propõe e aquilo que a Igreja do Brasil, representada pela Conferência Nacional dos Bispos, está indicando para a nossa ação pastoral. E dia 14 é uma terça-feira. No dia anterior, à noite, dia 13, teremos aqui, acho que na Cúria, né, um encontro sobre a campanha da fraternidade. Isso. É Fraternidade e Fome. Quem é que deve participar? E é um início de uma campanha que vai se dar no dia 22, na quarta-feira de cinzas, com o início da quaresma. Neste ano nós temos como tema da campanha da fraternidade, Fraternidade e Fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Esse tema, ele retorna à nossa reflexão. Esse tema já foi tratado na Igreja do Brasil, na campanha da fraternidade, em 1975, cujo tema foi Fraternidade e Repartir. Não é? E o lema, repartir o pão. Depois esse tema retorna em 1985 com o lema Pão para quem tem fome. E depois, agora, em 2022, sob o tema, ou melhor, 2023, dai-lhes vós mesmos de comer, tendo como tema Fraternidade e Fome. Nós não podemos ignorar que a realidade da fome é uma realidade muito presente na sociedade brasileira. E nós temos um exemplo gritante por esses dias, né, Dom Milton, que é dos indígenas Yanomami, lá em Roraima, Pois né? é. Que situação degradante que eles estão, Pois né? é. A realidade dos indígenas Yanomamis coloca em evidência a realidade da fome, vivida não só por eles, mas por uma grande faixa de pessoas na sociedade brasileira. A fome foi agravada com a situação da pandemia. Agora, no pós-pandemia, nós não vemos uma iniciativa para ir ao encontro desta realidade. E esta realidade nos desafia enquanto cristãos. Jesus diz aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, diante da multidão faminta que o acompanhava. Essa é a ordem de Jesus, que caberá a nós, no tempo da quaresma, assumir como uma proposta de penitência, a fim de nós podermos nos preparar para a celebração da Páscoa. Exatamente, porque essa questão da fome, da miséria de grande parte da população, né, Dom Milton, é fruto de más políticas públicas há décadas, né, que já vem acontecendo. Mas esse encontro é destinado a toda a diocese. Quem que deve vir? Sim, os padres já estão sendo informados. Nós esperamos representação de todas as paróquias da nossa diocese para que nós possamos... Do setor social. Do setor social e também não. Pessoas de outros grupos, membros dos conselhos paroquiais de pastoral, para que nós possamos fazer um grande mutirão em nível de diocese em torno do tema da campanha da fraternidade. Dom Milton, um outro assunto é relativo à festa da dedicação da catedral, todo dia 18 de fevereiro. Esse ano é o 23º ano. Parece que todas as
paróquias da diocese precisam ter pelo menos uma missa nessa intenção. Não é assim? Pelo fato de ocorrer no sábado, as missas, pela dedicação da catedral, deverão ocorrer na manhã do sábado, naquelas paróquias onde há celebrações matutinas. Já no período da tarde, a liturgia do domingo, que será o sexto domingo do tempo comum. Então, portanto, no sábado à tarde já é a missa do domingo. Já é o 7º domingo do tempo comum. Sétimo. É o 7º, porque logo em seguida já vem o primeiro domingo da quaresma, né, dia 26. Mas, Dom Milton, temos também aí o carnaval. Todo ano, não agora na pandemia, tinha o rebanhão do carnaval, a juventude, um retiro, né, especial. Esse ano, o senhor está sabendo se vai ter isso, o senhor vai participar de algum dia, de algum momento? Nós teremos aqui na Diocese o rebanhão, que deverá ocorrer em Miguelópolis, naqueles dias do carnaval. A minha intenção é celebrar com eles no domingo, de tal maneira que a gente possa encontrar-se com os jovens que estarão concentrados participando deste retiro. Tá bom. E para terminar, Dom Milton, já no final, a não ser que o senhor tenha mais algum assunto, né, aí da sua agenda que o senhor gostaria de destacar, é que no dia 25 de fevereiro nós temos um Conselho Diocesano de Pastoral. Seria bom o senhor também elucidar para a gente, né, os seus objetivos e onde vai ser, quem que deve participar. O Conselho Diocesano de Pastoral deverá acontecer aqui na Cúria Diocesana, aqui no auditório da Cúria. Nós contamos com a presença dos assessores diocesanos, os coordenadores diocesanos de movimentos pastorais, e nós contamos com a presença de 2 representantes dos conselhos paroquiais de pastoral, né? Então, a presença deles, eu quero aqui mais uma vez reiterar o convite, ou melhor, a convocação, para que eles estejam presentes. Porque a partir desse encontro, nós temos pela frente os encontros regionais que vão nos preparar para a Assembleia Pastoral, que deverá ocorrer no dia 1º de maio deste ano. Então nós teremos 2 encontros regionais, em nível no dia 4 de março, da região Colina, vai acontecer em Jaborandi. No dia 11 de março, aqui em Barretos, ainda o local a ser definido. 1º de abril, não é mentira não, será em Severínia, a região Olímpia, e dia 15 de abril, na região Guaíra, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito bem. Então nós tivemos aí o rebanho meio parado na volta da pandemia, teve agora os descansos do fim de ano, de janeiro. Agora o pastor precisa de uma mensagem para o rebanho ir com força, com entusiasmo para esse ano, né, Dom Milton? A minha mensagem é que nós possamos abraçar com coragem e esperança a vida pastoral da igreja. A vida pastoral, ela está no centro da vida de uma diocese. Portanto, todo o trabalho, toda a dedicação em torno da pastoral é um trabalho exigente, mas é um trabalho indispensável. Se nós, enquanto igreja, não levarmos avante a missão evangelizadora, a missão pastoral, nós perdemos a razão de ser igreja. A igreja, ela não é apenas uma instituição. A igreja é uma comunidade de fé, esperança, caridade. Neste ano de 2023, o Papa Francisco está propondo à igreja de nós revisitarmos
as constituições do Concílio Vaticano II, em comemoração dos 60 anos da abertura do Concílio. Eu quero, nesse ano, a cada semana, publicar um texto tratando das constituições conciliares, para que a gente tenha consciência daquilo que o Concílio propôs. Porque nós, muitas vezes, ouvimos falar do Concílio e ouvimos falar aquilo que o Concílio não disse. Muitas vezes a gente faz uma leitura também de ruptura do Concílio. O Papa Emérito Bento XVI dizia, ainda quando Papa, que nós precisamos fazer uma leitura no espírito da continuidade do Concílio. É um concílio ecumênico que teve como atenção especial a Igreja, a ação pastoral da Igreja. Então, neste ano, semanalmente, eu quero me propor a escrever sobre o Concílio Vaticano, para que a gente possa, de fato, conhecer as constituições. O que são as constituições? As constituições são os pilares do Concílio, os textos fundamentais do Concílio. Se nós queremos entender todos os outros textos, são 16 decretos do Concílio. Se nós queremos conhecer todos os outros textos, é preciso que a gente tenha em mente aquilo que as constituições, por sua vez, nos indicam, né? Então, nós temos a Constituição Sacrosanctum Concilium, que diz respeito à liturgia, é a primeira Constituição a ser publicada pelo Concílio. A Constituição Dogmática Lumen Gentium, que fala da Igreja. A Constituição Dogmática Dei Verbum e a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Então, são 4 constituições, elas são os pilares do Concílio. Eu estava lendo estes dias a respeito da elaboração das constituições e a questão fundamental do Concílio é essa: o que é a Igreja? Qual é a missão da Igreja? Né? E quando se fala da missão da Igreja, o Concílio deixa muito claro que nós deixamos uma postura de ruptura com o mundo para uma postura de diálogo com o mundo. A Igreja superou o modernismo. O modernismo era uma heresia, né, do início do século XIX, onde tudo aquilo que respirava o mundo era considerado como suspeito, né? Então o Concílio supera essa visão apologética da Igreja. Não que a Igreja não deva fazer apologia da sua doutrina. Não apologia, apresentar a sua doutrina. Mas a Igreja é chamada a dialogar com o mundo. Mas isso tudo virá nos encontros, nos textos que eu irei publicar neste ano sobre as constituições dogmáticas. Por isso que nós precisamos, né, Dom Milton, ficar sempre antenados para que essas informações cheguem na maior parte, né, para as pessoas. E você que precisa se inscrever nesses canais do Dom Milton, ou no meu também, ou na Diocese, ficar sempre, ative até o sininho lá, para receber essas notificações, para que você acompanhe a vida da Diocese toda semana e fique sempre bem informado a respeito. Nós estamos aqui nesse esforço da PASCOM para produzir pelo menos um podcast por semana, para que a nossa caminhada de fé seja sempre assim frutuosa. Inclusive, falando de podcast, agora o setor juventude vai criar também um podcast próprio do setor juventude. E eu já tomo a iniciativa de dizer aqui que eu quero me propor nesse ano de nós fazermos um trabalho, a partir de agora, dentro da perspectiva da animação bíblica da pastoral, porque eu penso que não existe renovação pastoral da Igreja sem a palavra de Deus. Fundamental.
A palavra de Deus, nós não podemos continuar a fazer uma leitura fundamentalista da palavra de Deus. Eu iria dizer ingênua. A palavra de Deus para tirar a mensagem. Não, a palavra de Deus não é para tirar a mensagem. A palavra de Deus tem o pretexto, tem um contexto e tem um texto. Nós temos que levar em conta esses três aspectos para que a gente possa chegar à justa compreensão daquilo que os textos querem nos dizer. Então, neste ano, eu quero criar um podcast, eu não vou dizer semanalmente, mas quinzenalmente, sobre o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho que nós estamos meditando na liturgia desse ano. Portanto, será um trabalho de animação bíblica a partir de algo que nós estamos usando, né? Tá bom. Para chegar à compreensão exata daquilo que o Evangelho de Mateus está nos dizendo. Nosso muito obrigado ao Dom Milton, que estará sempre aqui com a gente, é claro, trazendo todas essas informações e sempre disposto, né, Dom Milton? Sempre que possível, o senhor vai estar aqui com a gente. Muito obrigado. Com certeza. Eu agradeço a atenção sua, agradeço a colaboração de todos aqueles que abraçam esta causa. Que nós possamos assumir com alegria e entusiasmo a missão evangelizadora da Igreja. Ficamos por aqui e aguarde, sempre estaremos te chamando para receber essas informações para a nossa caminhada de fé. Fiquem todos com Deus.